Técnico português para o Vitória na sequência da Série A ou pensando até mesmo em 2025? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma possibilidade para vocês sobre a mudança de comando no Vitória hoje. Será que isso compensa? E até mesmo se olhar por um caminho onde o Vitória empacar de fato dentro do Z4, não conseguiram sair de lá mais, será que o Thiago Carpini é esse técnico olhando no longo prazo, pensando no ano que vem? Ou seria melhor trazer um técnico às vezes com um perfil diferente, para ele conhecer o futebol brasileiro, pode ser um gringo também? E quais são os nomes hoje portugueses livres no mercado e alguns deles que já foram inclusive especulados no Vitória em outros momentos? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Quando atingirmos esta marca, sortearemos uma camisa do seu clube do coração aqui no canal. Então basta se inscrever, ajuda bastante na continuidade do nosso projeto, beleza? E faça a sua aposta também com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link no primeiro comentário fixado com todos os jogos do Vitória nesta Série A. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um assunto polêmico, a mudança de técnico no Vitória. Será que isso faz sentido neste momento para a sequência da temporada? E como o Leão deveria se comportar também, visando o ano que vem, né? Nesta temporada até aqui apenas com dois comandantes, sendo o Léo Condé e o Thiago Carpini. Eu não coloco a responsabilidade somente nos treinadores, eu penso que o Vitória ele foi muito mal montado para esse ano, mas dependendo da situação, a mudança de comando pode sim fazer sentido. Para mim, eu enxergo de duas maneiras. O Vitória, eu estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Atlético. Sendo bem honesto com vocês, se o Vitória perder esse jogo, mesmo fora de casa, eu não acredito em grandes possibilidades do Vitória se manter na Série A. A diretoria tem que ser sensata em relação a isso, e enxergar e pensar o seguinte, refletir sobre o assunto. O Thiago Carpini é o técnico que o Vitória quer para o ano que vem? Eu penso que é um nome promissor, mas se não for esse cara, no meu entendimento, seria interessante o Vitória, por exemplo, procurar ou um novo técnico para tentar chegar agora, chacoalhar o elenco e ainda recuperar-se na Série A do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo olhando o ano que vem, um treinador que você pode trazer ele agora, pensando no longo prazo, se adaptar ao futebol brasileiro ou algo nesse sentido. E as opções portuguesas, elas são sim interessantes, não que necessariamente todos que chegam aqui no Brasil dê certo, não é exatamente sobre isso, mas são técnicos com bons conceitos. E o Vitória que nesse ano especulou, por exemplo, o Armando Evangelista, treinador ex-Goiás, também tem passagens em Portugal pelo Arouca, está hoje no Famalicão. Pelo Goiás, tá? Que é o clube que eu torço, inclusive tem um canal do Verdão, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O Armando Evangelista, ele foi bem, apesar de somente 7 vitórias em 27 jogos na Série A, ele conseguiu dar uma cara diferente para o time, e o elenco do Goiás do ano passado era assim, horroroso, gente, horroroso, tenebroso, um time que gastou R$500 mil para a contratação, por exemplo, de jogadores, né? Contratações pagas, vamos colocar assim. Então era impossível o Goiás com aquele elenco ficar na Série A. O Armando ainda conseguiu criar uma gordurinha para fora do Z4, mas isso quando chega na reta final acaba evaporando. Ele voltou para Portugal e vem fazendo um bom trabalho até aqui no Famalicão. No geral lá já são 13 jogos com 7 vitórias no clube português. Pode deixar a sua opinião sobre o Armando Evangelista. É um técnico que tem característica de marcação muito forte e uma bola aérea interessante. O Armando é um time que deixa pouco espaços para o time para jogar, né, o adversário, e consegue também surpreender nos jogos, por exemplo, mais difíceis do Goiás no ano passado. Ele se saiu bem contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Palmeiras, fora de casa. Enfim, é um técnico que eu vejo que para uma Série A, ou até mesmo em um cenário mais difícil, um técnico cascudo de Copa do Brasil, daria certo aqui no país também. Outra alternativa é do Rui Vitória, treinador português, 54 anos. Esse já é um cara mais pesado, vamos colocar assim. E interessante também porque o camarada tem o sobrenome do Vitória no nome também. Não vou mentir para vocês não, na hora que eu bati o olho aqui eu já fiz a associação na hora. O Rui Vitória que já treinou o Vitória, mas o Vitória de Guimarães entre 2011 a 2016. Depois disso ele acabou indo para o Benfica, teve uma carreira de muito sucesso. Passou também na Arábia Saudita e a última temporada dele foi no Egito, na seleção do Egito, 7 jogos e apenas 3 vitórias, acabou sendo demitido. Soma passagens também pelo Paços de Ferreira, Fátima, Al Nassr
da Arábia Saudita, Spartak Moscou no futebol russo. Outro técnico também português que já conhece aqui o Brasileirão, pelo menos um pouquinho, é o Petit, treinador ex-Cuiabá, tem dupla nacionalidade, portuguesa e francesa. Dos jogos que eu acompanhei do Cuiabá, eu gostei desse cara, viu? Sendo honesto aqui com vocês. Volto a dizer, o elenco que o Cuiabá tem esse ano e a forma que o time começou o Brasileirão era muito difícil escapar do rebaixamento. Ele consegue chegar, dar um resultado inicial, consegue embalar uma sequência de vitórias e invencibilidade, mas acabou sendo desligado também. É um técnico que soma passagens lá em Portugal, pelo Boa Vista, Moreirense, Passos de Ferreira, Belenenses, e estava por último no Boa Vista, onde fez um trabalho interessante de 3 temporadas portuguesas. Pode deixar a sua opinião também, se você traria um técnico um pouco mais desconhecido para ter a sua primeira experiência, vamos colocar assim, no futebol brasileiro, ou alguns técnicos que já passaram por aqui em passagens mais rápidas, como é o caso do Armando Evangelista, do Petit, e também tem o Sérgio Vieira, que agora eu vou falar sobre ele, um técnico ex-Atlético Paranaense e América Mineiro. Para você fazer a sua aposta no próximo jogo do Vitória é com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Vitória do Leão em casa contra o Juventude, boa cotação, a 2,01 a cada real apostado, um empate a 3,20. Vitória também do Botafogo contra o Fluminense a 2,70, do Fortaleza frente ao Bahia 1,91, empate entre Criciúma e Atlético Paranaense 3,15, vitória do Cruzeiro contra o Cuiabá lá no Mato Grosso, boa cotação também, a 2,65 a cada real apostado. Essas e todas as outras odds na sequência do Brasileirão, Série A, Série B, Série C, o retorno do futebol internacional é com a Esportiva VIP, não perca tempo. O link logo aqui abaixo para você começar a palpitar com 100% de bônus do valor do seu primeiro depósito é com a Esportiva VIP, no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui no vídeo, um técnico que já é mais experiente, também foi especulado no Vitória em outros momentos, o Antônio Oliveira, treinador de 41 anos de idade, ex-Corinthians, Cuiabá, também treinou o Atlético Paranaense e foi auxiliar técnico no Santos. O Antônio hoje está livre, é um técnico que, pelo que eu apurei, ganhava mais de R$500 mil mensais lá no Corinthians, então não é um técnico baratinho. Ainda assim, ele já demonstrou bons resultados, tanto no próprio Corinthians, conseguiu sim boas partidas, mas para mim acabou pesando, né, a falta dele ainda de experiência aqui em um cenário de Brasileirão. No Cuiabá conseguiu resgatar o clube do rebaixamento em pelo menos 2 ocasiões, 23 e 2022, e ficou por muito tempo como auxiliar técnico, passou no futebol do Kuwait, também da Eslovênia, do Irã, e no próprio país de origem em Portugal. Pode deixar a sua opinião, essa sim seria uma alternativa, talvez olhando agora a Série A do Campeonato Brasileiro, válida. Entretanto, né, se o Vitória já encaminhar o rebaixamento, vamos colocar assim, com muita antecedência, mesmo pensando no ano que vem, eu acho que seria um técnico, por exemplo, muito caro para você jogar 4 ou 5 meses, basicamente, sem grandes pretensões, né, como eu falei, afundando dentro da zona de rebaixamento. Outra alternativa, experiente, é o Carlos Queiroz. Eu gosto desse técnico, viu? Ele é português, tem nacionalidade também do país de Moçambique. É um técnico que tem mais passagens em seleções do que propriamente em clubes. Ele treinou Portugal, África do Sul, Irã, Colômbia, Egito e a seleção do Catar, onde ele esteve por último, em 2023. Eu gosto do Carlos Queiroz, eu conheci ele não tem tanto tempo, foi ali em 2018, naquela Copa do Mundo. E eu gostei demais, porque assim, eu admiro também boas defesas, tá? É óbvio que o futebol bem jogado é muito legal, ataque, etc. Só que uma defesa muito bem posicionada, um time que corre muito, isso também é interessante de se ver dentro desse futebol moderno. E o Carlos Queiroz, ele conseguiu fazer isso muito bem, com a frágil seleção do Irã na Copa de 2018, por exemplo, perdeu para a Espanha por apenas 1-0. Empatou com Portugal, um jogo assim muito acirrado, e ainda ganhou da seleção de Marrocos. Ficou na terceira colocação daquele grupo. E fora as outras passagens também, como eu falei, em diversas outras seleções. O último clube dele, cara, foi muito tempo atrás. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ele foi auxiliar do Manchester United por 4 anos, mas a última equipe profissional foi o Real Madrid. Isso mesmo, o Real Madrid, lá na temporada de 2004. Eu, sendo honesto, não sei o que deu na cabeça aí do Carlos Queiroz, não. Ele gostou desse ambiente de seleção. É um cara que, como eu falei, ele tem uma característica mais retrancada, vamos colocar assim, mas se sai muito bem, pelo menos nas suas seleções, onde ele impôs isso. E outra alternativa, o João Pedro Souza, técnico jovem, esse tem 53 anos,
e começou a sua carreira como um treinador do profissional principal agora, tá? Basicamente foi em 2019, a sua primeira temporada lá no Famalicão. Antes disso ele foi auxiliar técnico por muito tempo no Everton, Watford, Hull City, Olympiacos, Sporting, treinou o Famalicão, Boa Vista, Al Raed da Arábia Saudita e hoje está no Banias FC, esse clube dos Emirados Árabes. Quase foi contratado pelo Goiás lá em 2022 para a Série A. Entretanto, de última hora, acabou aparecendo nesse clube da Arábia, né, o Al Raed, e levou o treinador. Eu gostei do que eu vi dele também, é um técnico ofensivo, posse de bola, acho que tem boas ideias. Lembrando que esses técnicos portugueses, estrangeiros, eu sou favorável em um começo de temporada. Por exemplo, trazer o João Pedro Souza, nunca treinou aqui o Brasil, algum clube aqui no Brasil, eu prefiro que essa contratação aconteça em dois cenários. Ou em um começo de ano, onde tem todo um tempo de estadual, sem grande pressão, ou, por exemplo, em uma reta final de temporada, onde já, por exemplo, se o Vitória, infelizmente, né, se antecipar o rebaixamento, vamos colocar assim, aí pode fazer sentido a contratação de um técnico visando muito mais o ano que vem. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Outras alternativas que estão livres de Portugal também, o Sérgio Vieira, que eu acabei comentando, o último clube dele, o Estrela Amadora, e o Rui Duarte, treinador também com boa passagem no Porto. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e fazer a sua aposta com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem nenhuma burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!